Creio em Ti, Senhor, em qualquer momento. Chegou o momento de você agora parar e refletir naquilo que Deus quer compartilhar ao nosso coração. Entenda que você não está aí por acaso. Aliás, eu tenho falado muito aqui que nada, absolutamente nada, acontece por acaso. Deus tem um plano muito maior do que os nossos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os planos de Deus para as nossas vidas. Então, o que a gente precisa entender é que Deus está no controle de todas as coisas. E é claro, você que tem a palavra de Deus na sua casa, você pode juntamente com a sua família abri-la no livro, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 26 a 33. É um texto singelo, um texto que vem ao nosso encontro no contexto em que estamos vivendo. Um texto que vai falar profundamente ao seu coração. Os discípulos, ao verem-no andando por sobre as águas, ficaram estarrecidos e exclamaram, dizendo: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, Pedro na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos então para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Eu quero começar a minha reflexão destacando que é muito importante a sensibilidade para a percepção dos sinais que Deus envia ao mundo a partir de tudo aquilo que estamos assistindo. Até porque nem sempre estamos prontos para perceber o aparecer de Deus no mundo e nas nossas vidas. A exemplo dos discípulos de Jesus, conforme destacado no texto que lemos. O texto que lemos revela-nos exatamente isso. Os discípulos esperavam Jesus. Jesus havia despedido a multidão e os discípulos sabiam que a qualquer momento Jesus chegaria. Mas o que mais me chama a atenção é que os discípulos, ao invés de se alegrarem com a chegada de Jesus conforme prometida, eles se escandalizaram.
É exatamente isso que o texto diz, porque em uníssono todos vão dizer: é um fantasma. E aí, é claro, o modo como Jesus aparece, o modo como Jesus irá voltar, nem sempre é alcançado pela razão, pelo entendimento humano. E qualquer explicativa, tentativa, na verdade, apocalíptica de imposição a respeito do fim do mundo, como muitos por aí dizem, será sempre frustrada pelos propósitos soberanos da vontade de Deus. O grande equívoco dos discípulos foi tentar condicionar o trabalhar, o aparecer de Cristo. E talvez o grande equívoco de muitas e muitas pessoas hoje tenha sido esse, de tentar condicionar o aparecer e o agir de Deus. Hoje você vai perceber, principalmente nos canais de YouTube e as mídias sociais, estão abarrotadas de mensagens destacando sobre os últimos dias, sobre o fim do mundo, quando na verdade a Bíblia nunca falou de fim de mundo. A Bíblia fala, na verdade, do fim de uma humanidade. A Bíblia fala, na verdade, no fim de um sistema, mas nunca falou a respeito do fim do mundo. Apocalipse 21:1 diz que novos céus e nova terra apareceram, mas fim de mundo não é uma máxima bíblica. Então, perceba que o grande equívoco, muitas vezes, está também em relacionar a escatologia ao fim das últimas coisas, quando, na verdade, o conteúdo da profecia tem conexão imediata com o presente profético. Quando nós vamos à palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 17, a Bíblia diz que Pedro vai se levantar cheio do Espírito Santo, e ele faz um apontamento para todos aqueles que estão presentes naquele encontro, dizendo que aquela hora do dia ninguém estava embriagado, mas se cumprira aquilo que fora dito pelo profeta Joel. Porque entenda, tudo o que está escrito se cumprirá. E Pedro ratifica, o apóstolo Pedro ratifica essa máxima, dizendo que se cumprirá ali uma profecia de Joel, o profeta do Senhor, que disse que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então, quando a gente fala em últimos dias, escatais, emerais, o que o texto na verdade está querendo destacar à luz da profecia neotestamentária é que naqueles dias já eram últimos dias. Veja, Pedro está dizendo, nos últimos dias se cumpriu, naqueles dias, naquele tempo, uma profecia da palavra de Deus. Pastor, não existe então fim do mundo? Não, é claro que não. Não existe fim do mundo. O que existe na verdade é fim de um sistema. O que existe na verdade é o fim de um modus operandi contrário ao propósito original estabelecido por Deus. É por isso que os condicionalismos humanos
as pressuposições atreladas ao ideal sagrado podem muitas vezes transformar Jesus, a exemplo dos discípulos, em um fantasma. Porque às vezes a maneira de Jesus aparecer, a maneira de Jesus se apresentar às nossas vidas pode até mesmo nos decepcionar. Muitas vezes esperamos Jesus aparecer na nossa vida de uma forma, e Jesus acaba aparecendo de uma forma completamente antitética, completamente contrária, paradoxal ao nosso condicionalismo. Quantas são as pessoas que percebem a presença, o aparecimento de Deus apenas nos êxtases, nas visões, mas não consegue perceber o aparecer e o agir de Deus através de um sorriso, através de um aperto, de um abraço, através de um gesto solidário. Sabe, às vezes a maneira de Jesus aparecer nem sempre vai ser no nosso ideário, no nosso ideal, a forma como Ele vai ter que aparecer. É por isso que Ele é soberano, porque Ele sabe a maneira como Ele deve e como Ele tem que aparecer na minha e na sua vida. Por isso, quando nós falamos sobre o aparecimento de Jesus, quando nós falamos sobre a vinda de Jesus, quando a gente fala sobre a chegada de Jesus, é claro, muitas pessoas, num momento como este, acabam associando a vinda de Jesus, acabam em função desse momento associando isso à parousia. Mas o que eu gostaria de chamar a sua atenção é que nós temos, na verdade, dois grandes públicos. Há uma cisão aqui, porque nos momentos de abundância, muitos querem a terra, e nos momentos de escassez, muitos querem o céu. Mas é muito importante dizer que céu sem a terra é alienação absoluta, ao passo que a terra sem os céus é a desreferencialização de um amanhã melhor. Então escute, a palavra de Deus nunca, escute isso, nunca enfatizou o divórcio dos céus com a terra, e muito menos da terra para com o céu. Na verdade, o que a palavra de Deus enfatiza são os princípios do reino dos céus, para que na terra, assim como nos céus, seja feita a vontade de Deus. E é por isso que muitos, ao invés de se alegrarem num momento como este, com Jesus, até mesmo se escandalizam, porque foram treinadas a conceber Deus apenas nas epopeias da existência, mas não conseguiram perceber que Deus, e entender que Ele é soberano, e Ele, mesmo sendo Senhor dos montes, também é Senhor dos vales, é Senhor em qualquer circunstância e em qualquer situação. Quando Paulo diz: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece, é muito comum você escutar pessoas utilizando esse texto sagrado como um bordão para se apropriar de bênçãos, quando na verdade o contexto ali em que Paulo está inserido está destacando, na verdade, em termos odiernos, parafraseando: todas as coisas eu posso em Cristo Jesus, aquele que me fortalece. Bíblia, linguagem de hoje, Paulo estava querendo dizer, na verdade, o seguinte: ei, eu sei ser crente em qualquer situação, porque no versículo anterior ele diz que aprendeu a se
contentar em todas as coisas. Paulo estava dizendo: olha, eu sei, eu consigo ser crente, tanto na abundância, quanto na escassez, porque todas as coisas eu posso em Cristo Jesus, aquele que me fortalece. Essa é a nossa fé, essa é a nossa certeza, de que Deus está conosco em todos os momentos, e que Ele, muitas vezes, aparece de uma forma que nem sempre a nossa mente consegue entender. Daí a importância da fé. O bispo de Hipona diz: creio para que possa entender. Às vezes o grande problema, o grande desafio de muitas pessoas é que elas primeiro querem entender para depois crer. Olha, quando você crê na palavra de Deus, você automaticamente começa a vislumbrar o agir sobrenatural de Deus a partir da sua palavra. Eu não sei, porque as leis da física dizem que é impossível um homem andar por cima das águas, porém Jesus anda por cima das águas. A nossa mente talvez não consiga alcançar isso, mas pela fé nós alcançamos. Um matemático chamado Filipe, uma ocasião, fez a matemática. Ele disse: olha, nós precisamos de 200 denários para alimentar essa multidão. Então Jesus coloca todos aqueles que estavam naquele dia ouvindo a palavra em filas, e aí um menino se apresenta a ele com pães, peixinhos. Ele ora, você conhece a história, e a palavra de Deus diz que todos naquela multidão foram alimentados, e ainda sobejou 12 cestos. Tem coisas que nem sempre a razão vai conseguir explicar, mas a fé nos faz alcançar e entender Deus na sua soberania. Eu sei que numa hora como essa, a tendência natural, frente aos ventos produzidos pela tempestade, é incerteza. Porém, foi exatamente na hora do medo que Jesus foi ao encontro dos seus discípulos, andando por sobre as águas, para liberar a eles uma palavra. E a palavra que Jesus liberou para os discípulos naquele dia, Ele está liberando ao seu coração agora, neste exato momento. A palavra de Jesus é: tende bom ânimo. Tende bom ânimo significa: acalme-se, eu estou aqui, eu não vou te desamparar. Tende bom ânimo significa: não entre em pânico, porque o pânico vai debilitar o seu corpo, vai adoecer a sua mente e vai torná-lo vulnerável não só a um coronavírus, mas a qualquer virose que por associação vier. Tem de bom ânimo, porque enclausurado dentro de casa, ouvindo e vendo o dia todo os noticiários, e hipnotizado pelas trágicas notícias que a todos instantes chegam, você surtará. Tem de bom ânimo, porque desanimado você nunca vai chegar a lugar algum. Pastor, eu estou com medo. Sim, mas Jesus está dizendo: não temas. Não se esqueça da fé que uma vez lhe foi dada. Perceba a soberania de Jesus, de Cristo, e o modo como Ele pode aparecer através disso tudo que estamos assistindo, de forma inédita na sua vida. Talvez você ainda não parou para perceber
que um vírus apenas é suficiente para mostrar a grandeza de Deus e a nossa fragilidade e dependência dele para tudo. Às vezes, um vírus é capaz de nos apresentar Deus de uma forma como nunca vista antes na história da humanidade. Então, o que nós precisamos fazer é simplesmente acreditar que as nossas vidas estão nas mãos do Senhor, e que se Ele não guardar a cidade, se Ele não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Veja que interessante, porque o salmista Davi, ele vai nos relembrar isso no Salmos 46, dizendo que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, que os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, portanto jamais será abalada. Deus a ajudará. Desde antemanhã bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, está com você. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o nosso Deus. Você não está sozinho, Deus está com você. Eu não sei vocês, mas Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Eu sei que muitas pessoas estão com medo, estão assustadas, estão até desesperadas por causa da tempestade econômica, psicológica e emocional que esse fantasma chamado coronavírus está trazendo. Mas por outro lado, queridos, vejamos a forma como Deus, em sua grande soberania, se apresenta. A poluição, sim, baixou. As pessoas agora passaram a ter tempo, tanto tempo que nem sabem o que fazer com ele. Os pais estão com os filhos, em família. O trabalho deixou de ser prioritário, uma divindade. As viagens e o lazer também cessaram. E de repente, silenciosamente, voltamos-nos para dentro de nós, para entendermos o valor da palavra solidariedade, aproximação doméstica e conexão familiar e espiritual. Muitas pessoas, sim, estão vendo um fantasma neste momento, mas muitas pessoas estão entendendo que Deus
é soberano e que nada escapa de suas mãos, e que às vezes até mesmo um vírus pode ser instrumentalizado por Ele para que pessoas entendam o valor do que é ser humano, o valor do amor, da fraternidade, da solidariedade, da aproximação e, acima de tudo, da família. Quando nós entendemos assim, a nossa alma descansa. Quando nós entendemos assim, os ventos, as tempestades borrascosas da vida começam a cessar. E então a lente com a qual nós contemplamos o mundo é substituída. E nós entendemos que nós estamos seguros, que nós estamos abrigados, que nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Este é o momento. Você que está assistindo essa programação, aonde quer que você esteja, esse é o momento de você entender que nós já superamos ventos e tempestades muito piores do que essa que nós estamos a contemplar. Eu repito o que disse aqui domingo e destaco: coronavírus não é gripe espanhola e também não é peste negra. A vida deste vírus, ela é programável em termos cronológicos, e o seu enfraquecimento já está em curso. Hoje na China já se celebra o desaparecimento do pico desta praga e dessa peste. Vai passar, acalme-se. Todo vento, toda tempestade tem hora para começar e tem hora para terminar. Visualize o lugar onde Deus vai te colocar depois dessa tempestade. Observe, tenha fé em Deus, tenha fé na sua palavra, porque a questão que se impõe agora já não é mais nem o vento, já não é nem mais a tempestade, mas acima de tudo a questão que se impõe nesse exato momento é a sua saúde mental, é a sua saúde psicológica, é a sua saúde emocional. E acima de tudo, a questão de ordem que se apresenta é a todos nós: onde está a nossa fé? No Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 8, está escrito: porventura encontrará fé na terra quando aparecer o Filho do Homem? Os discípulos não conseguiram compreender o aparecer de Jesus. Por um momento titubearam em sua fé, mas você jamais se esqueça da fé que uma vez lhe foi dada. Por isso, descanse nele, porque esse vento, essa tempestade cessará. Vem tempos de abundância, vem tempos de favor de Deus para a sua história e para a sua vida. Nós vamos adorar ao Senhor aonde você está. Eu sei que você está sendo alcançado pela poderosa palavra de Deus, que jamais, jamais voltará vazia. Jesus tem a melhor maneira de trabalhar numa circunstância como essa que se impõe, mas saiba que Ele jamais perdeu o controle das coisas. Por isso, descanse. Aonde você está, levante as suas mãos aos céus, seja cheio do Espírito Santo de Deus. E se você pode elevar o seu coração, nós vamos adorar agora a Deus com mais uma canção, com o nosso querido irmão Jonatas.
E nós vamos voltar orando, abençoando a sua vida, declarando a fidelidade de Deus sobre você e sobre a sua casa. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, oh, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, oh, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Que sejamos encontrados fiéis a Ti, Senhor, e que possamos perceber a soberania do Senhor, inclusive nos momentos trágicos da existência. Toma cada pessoa que está sendo alcançada através dessa programação a Ti neste momento. Nós confiamos, nós nos refugiamos na Sua palavra, na certeza de que não estamos sós. Nós sabemos, Senhor, nós sabemos que essa tempestade em breve cessará e que a Sua palavra permanecerá e prevalecerá sobre qualquer circunstância adversa que se apresenta, porque nós entendemos que o Senhor, depois de uma noite escura, trará um novo amanhecer, que Cristo, o sol da justiça, vai resplandecer e brilhar na luz da nossa aurora, porque a Tua palavra quem diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Por isso, desperta todos aqueles que agora estão sendo alvos da Sua palavra. Empodera o sistema imunológico, psicológico e emocional de
cada pessoa que nos assiste agora, em nome de Jesus. Receba a vida e vida com abundância, aonde quer que você esteja. Jesus satura a sua casa, satura esse ambiente onde você está, com a presença dEle. Nenhum mal, nenhuma peste te poderá resistir, porque a cura e o poder do Senhor se manifestam neste momento na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu sei que você que ouviu essa palavra e que agora, juntamente conosco em oração, foi alvo de Deus, foi tocado pelo Espírito Santo. Esse é o momento de nós reconhecermos que o Senhor está no comando e no controle de tudo, até das tempestades.